esse ser aqui, que será chamado de Emanuel, esse El é Deus, é o Deus bíblico, é o Deus dos judeus. E essa virgem, ela conceberá, ela vai ficar grávida e vai dar à luz a um ser, e esse ser humano seria conhecido como Deus conosco. Fica muito claro, especialmente nos versículos 8 e 10, que o Emanuel, que é anunciado ali novamente, é Deus. Dizer que Jesus concebeu de uma virgem, ninguém estava lá para ver. Não existe nada documentado que Jesus nasceu de uma virgem. E aí o único documento, até onde eu sei que vocês têm, é Mateus e João, não é isso? Na profecia de Isaías, capítulo 7, ao anunciar que a virgem conceberia e daria luz a um menino que se chamaria Emanuel, estava se tratando de Jesus? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Isaías 7,14 diz que a virgem conceberá. Uma virgem mesmo ali, pastor? Bom, em primeiro lugar, foi assim que os judeus, antes de Cristo, que traduziram a Bíblia para o grego, entenderam. Então os judeus ali não tem nenhum tipo de resquício de cristianismo, eles não são cristãos, não tinha nenhum tipo de interesse pessoal tal em traduzir Isaías 7,14 como sendo virgem. A palavra grega ali é partenos, né? Que é virgem. E esses judeus traduziram, entenderam Isaías capítulo 7, versículo 14, eram todos rabinos, e entenderam Isaías 7,14 como sendo virgem. O fato é que o texto aponta para um sinal miraculoso. Então o texto diz assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eu acho que a palavra ali é outro, eu não lembro. É outro, isso. Acontecerá um sinal, alguma coisa miraculosa, e a Alma conceberá e dará luz. Alma é uma palavra hebraica, né, que alguns vão verter para jovem, virgem e tal. Aqui os judeus que traduziram a Septuaginta entendem como virgem. E o sinal é que ela conceberá e dará à luz um filho, e esse filho será Imanu El. E essa palavra é muito interessante, porque Imanu em hebraico significa com a gente, e El é a palavra para Deus. Por exemplo, outras divindades também recebem o termo El na Torá, no Tanar como um todo. Porém, esse ser aqui, que será chamado de Emanuel, esse El é Deus, é o Deus bíblico, é o Deus dos judeus. E essa virgem, ou essa Alma, ela conceberá, ela vai ficar grávida e vai dar à luz a um ser humano, e esse ser humano seria conhecido como Deus conosco. Mas na sequência do capítulo 8, fica muito claro, especialmente nos versículos 8 e 10, que o Emanuel, que é anunciado ali novamente, é Deus, que vinha a partir de Judá e tal. Então, é muito claro que a virgem conceber era um sinal. Eu imagino que o Mirra vai dizer assim: não, Alma não é virgem. Alma significa uma moça jovem e tal. Mas uma moça jovem conceber não é um sinal. Isso é normal. A menos que ela fosse virgem. Entende? Então, os judeus e rabinos não cristãos anteriores ao cristianismo, que traduziram a Bíblia para o grego, que é a primeira grande tradução do Tanar, para o grego, né? Eles mesmos entenderam que ali a palavra é virgem. Por isso eles traduziram para Pártenos, que significa a moça virgem. Então esse é o sinal. E aí, se não é virgem, mas é apenas uma jovem, eu deixo a pergunta para o Mirra no tempo dele: qual é o sinal? Que sinal é esse, já que é só uma jovem parindo uma criança? Então qual é o sinal? Que sinal miraculoso é esse? E por que é que esse ser que ela deu à luz é chamado de Deus no meio das pessoas? Perfeito. Mirra, a mesma pergunta para o senhor.
virgem conceberia. O que é que o senhor diz nas suas considerações iniciais ali? Era uma virgem mesmo? Ou a palavra hebraica ela dá outra conotação? Certo. É verdade, o pastor disse corretamente. Quem fez a Septuaginta foram sábios judeus. Só que essa tradução pro grego já passou na mão de muita gente. Não se tem nenhum dado que foram os judeus que escreveram que é uma virgem. E digo mais, nenhum judeu vai discutir que Alma também pode ser uma virgem. Alma é uma moça jovem que pode ser uma virgem ou pode não ser uma virgem. A tradução do hebraico, por isso que eu falo que tem que estudar o hebraico, é Alma é uma moça jovem. A Torá, ela não tem problema de escrever a palavra virgem, porque a Torá escreve a palavra betulá, quando uma pessoa não encontra virginidade, e ela vai reclamar com o pai da moça, não encontrei a virginidade dela. A Torá não usou a palavra betulá e usou a palavra alma. Aí o pastor César me perguntou, então qual seria esse sinal? A grandiosidade seria conceber uma virgem e não uma mulher jovem. Se você lê o texto do começo em hebraico, você entende o que aconteceu lá. Tá tendo uma guerra muito grande entre o reinado do norte com o reinado do sul. O reinado do sul era liderado por Ahaz, que não era um bom rei perante a Deus. E ele estava com medo que o reinado do norte iria acabar com a vida dele. Então Deus manda o profeta Isaías acalmar ele, para ele não ter medo, não vai dar certo, o reinado do norte está conseguindo conquistar tudo, mas não vai conseguir conquistar você. Pode pedir um sinal. E ele responde, não quer, ele fala, não quero um sinal. Ele era tão pervertido que falava, eu não quero um sinal, não quero depois precisar aceitar que Deus é o Todo-Poderoso e vai me dar um sinal. Então o profeta diz para ele, saiba que a jovem vai ter um bebê, referindo-se à esposa do profeta, a esposa de Isaías. Ela vai ter um bebê. Ela mesmo vai chamar, ninguém vai falar para ela mesmo vai chamar esse bebê Emanuel. E antes mesmo dele saber diferenciar entre o bom e o ruim, e comer o leite com o mel, os dizeres que estão lá nos textos, essa guerra vai terminar. Não vai acontecer essa guerra. Tem maior sinal do que dizer para uma pessoa que está vendo todo desmoronando, todo Israel com o reinado do norte. E fala, não vai acontecer o que você está achando que vai acontecer. Agora, o que não pode ser um sinal é dizer que Jesus concebeu de uma virgem, ninguém estava lá para ver. Não existe nada documentado que Jesus nasceu nasceu de uma virgem. E aí o único documento, até onde eu sei que vocês têm, é Mateus e João, não é isso? Lucas. Certo. E Mateus isso e não são nem os primeiros evangelhos. Que o primeiro evangelho, se não me engano, quem trouxe isso é Paulo. Então, na época de Jesus, ninguém falava que ele é fruto de uma virgem. O tempo ali, Rabino. Seu tempo Tá ali na tela, eu esqueci até de avisar, me perdoe. Eu tenho que seguir o tempo, acompanhar os 4 minutinhos. Tá bom, obrigado, viu? Só corrigindo o Mirra quanto ao texto, ele falou, é só ler o texto que você vai perceber o sinal. Ele foi explicar o texto, mas o texto não diz o que ele está dizendo. Porque o Ahaz, que a gente chama na Bíblia em português de Acás, ele, não é que ele se encheu o seu coração porque ele era altivo e não quis pedir o sinal nenhum. Eu sei que o Ahaz não é um bom rei, ele está entre os reis maus de Israel, porém, no versículo 12, ele fala assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo um sinal. Aí vem a profecia. Não é porque o Ahaz é um rei mau que tudo que ele faz é mau, entende? No momento ali, aliás, é o Senhor que fala para ele, você pode me pedir um sinal. Como tem o relógio de Acás, que é um sinal também. Então, você pode me pedir um sinal. E o Acás, ele falou assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo esse sinal. Eu vou ficar aqui na minha. E aí Deus, mesmo que ele não pedisse o sinal, falou assim, tá bom, então eu vou te dar o sinal. E o sinal é o seguinte, a Alma conceberá. Veja, o sinal, no verso 14, ele está intrinsecamente ligado ao nascimento de um bebê. Deus mandou que essa criança fosse chamada Emanuel. Mas o chamado lá não é apenas o Shem, não é apenas o nome dele, mas ele seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco.
E esse menino, que será chamado ou conhecido como Deus conosco, ou seja, Deus no meio da gente, ele é o sinal. Aqui não diz que, eu vou te dar um sinal, você vai vencer a guerra não vai acontecer, não sei o que lá, como você está dizendo. Ele diz assim, o sinal é, 2 pontos, a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Se é a mulher de Isaías ali, que é uma mulher já casada, que tal, que sinal é esse? Uma mulher que é casada, mas que não pode ter filho, aí é um sinal. Um sinal necessariamente tem de ser algo miraculoso. Certo. Aonde está o milagre aqui? Uma guerra que era para acontecer e não aconteceu, não é um milagre. Uma guerra que não era para acontecer e aconteceu, não é um milagre. Qual é o sinal aqui dentro do texto de Isaías? Certo. A minha pergunta é, qual seria um sinal para o rei Ahaz de uma gravidez que vai acontecer 700 anos depois que acontece tudo? Ele está desesperado lá, isso está claro do versículo, você concorda? Isso é verdade. Certo. Então, Isaías foi chamado para acalmar ele. Qual seria, eu que te pergunto, o sinal para acalmar um homem que só daqui a 700 anos vai nascer um possível sujeito de uma virgem e isso vai acalmar ele? Que aí, daqui a 700 anos vai acalmar ele? Eu que te pergunto qual é o sinal. Na verdade, um sinal, quando a primeira vez aparece a palavra ot na Torá, é um sinal visto a todos. Uma virgem conceber não é um sinal. Mas parar uma guerra que está evidente que vai acontecer e Ahaz era um rei fraco, isso sim é um sinal. Aliás, quando você abre Mateus, lá não está escrito que é a moça que vai chamar ele de Emanuel, mas na Bíblia está escrito que a moça vai chamar ele de Emanuel. Então, uma pergunta que eu tenho para vocês, cristãos, como vocês interpretam isso? Porque lá texto vê, caraca, a moça vai chamar Emanuel e não que foi chamado Emanuel. É isso que eu falo, uma profecia. Você não pode chegar e agora eu estou vendo um jumento. Eu vou sentar no jumento para se concretizar as profecias. Quando eu leio o Novo Testamento, toda hora eu vejo isso. Eu vou fazer isso para se concretizar as profecias. Não funciona, as coisas têm que vir de uma forma natural e aí sim é uma profecia. Para mim, um profeta vir para um rei e falar, fica tranquilo, daqui a 700 anos vai nascer Jesus, no que você acalmou o rei? Posso responder? Pode. Então bora lá. Primeiro, ele está dizendo que o Emanuel seria o nome que a mãe chamaria a criança, né? E lá na continuação diz assim, penetrarão em Judá, inundando-a e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Esse Emanuel é aquele menino? É. Ou é Deus? É o menino. Esse menino, esse Emanuel aqui, você acredita que é um menino. Aí no versículo 10 diz assim, ó, forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Também é um menino? Exatamente, todos os nomes judaicos têm a ver com Deus está com você. Por exemplo, meu nome é Michael, quem é como Deus? Isso é uma prática normal de colocar nomes em pessoas. Então, mas o menino não existia. Por que nasceu esse menino? Então, nossa Torá oral está escrito que existia. Ele nasceu instantaneamente? Instantaneamente. E ela ele chamou... nasceu instantaneamente, não foi gerado em 9 meses? Não. Ele foi gerado num período... Aí esse detalhe eu não sei te dizer, nem você sabe me dizer, porque na Bíblia não está. Eu sei te dizer. Mas onde está na Bíblia? É porque é o seguinte, não, porque não está escrito que o nascimento foi... Se fosse um nascimento como você está dizendo, então ele seria um nascimento ordinário de 9 meses de gestação. Só que o texto já trata como se o menino existisse. Então não dá para você aplicar como sendo aquele garoto. Aí fica uma questão que eu queria deixar para você, que é o seguinte, você fez uma pergunta assim, qual sinal acalmaria o profeta Ahaz, o rei Acaz? Bom, você é judeu, cara. Então os judeus, você vai lendo o texto da Bíblia, do nada aparece uma profecia que não tem a ver com aquele momento. Então você pega, por exemplo, Abraão. O Abraão estava desesperado lá no capítulo 15 de Bereshit, lá de Gênesis, e aí
Chega Deus e aí ele fala assim, meu servo, meu herdeiro vai ser um Damasceno, não sei o que e tal. E aí Deus fala para ele, então eu vou explicar como é que acontece. E aí ele fala que o que Deus tinha falado para ele que ia acontecer, que o próprio Abraão achava que era naquela geração, seria 400 anos depois. Então o fato de ter uma profecia que surge no meio do caminho, jogando para centenas de anos depois, isso não é a primeira vez que acontece, não é a segunda vez que acontece, não é a milésima que acontece. Isso acontece o tempo todo do Tanar. Então, isso não é uma maravilha, não é uma exceção aqui em Isaías, aparecer uma profecia no meio de um fato que está acontecendo ali, se desenrolando. Você é um cara que estuda, você sabe que isso acontece o tempo todo na Bíblia. É verdade, mas o que aconteceu naquele episódio de Abraão? Abraão perguntou, Bamé edá kirashera, como eu vou saber que eu vou herdar a terra de Israel? Naquela época ele não era um povo ainda. Então Deus adormece ele, faz ele entrar num profundo sonho, faz aquele pacto das partes e mostra para ele tudo o que vai acontecer com a semente dele. Isso óbvio que vai acalmar ele, mesmo sendo isso depois de 400 anos. Toda a teologia cristã é baseada em cima da revelação. O que acontece é que nós leremos coisas, nós diante do mesmo texto, veremos coisas diferentes, porque nós cristãos entendemos que Jesus Cristo é o cumprimento, é o sensus plenior de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, eu vou ler aquele texto, e não só eu, vários rabinos que se converteram ao cristianismo, vários, milhares, também entenderam assim, que Jesus Cristo é a leitura para as grandes profecias do Antigo Testamento. E isso inclui essa de Isaías 7,14. É isso aí, meus amigos. E você, qual o seu lado neste debate? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.